tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína e estamos aqui para mais uma aula. Nesse momento é muito importante que vocês se mantenham em casa o máximo que puderem, lavem sempre bem as mãos e passem o álcool gel. E agora, encontrem um lugar bem confortável para que a gente possa dar início à nossa aula. Vamos lá? Hoje, um tema da nossa aula é profissões. Nós, quando falamos sobre profissões, pensamos, nas diferentes profissões que existem por aí, que as pessoas exercem o seu ofício. Mas na aula de hoje, nós vamos nos ater ao significado da palavra profissão e explicar um pouquinho, as modificações que acontecem nas profissões ao longo do tempo, algumas profissões que não existem, outras que começaram a existir devido a algumas demandas que existem na sociedade. Então, olhem lá na tela o texto que eu trouxe. Vamos ler juntos. Profissão, do latim professio, é a ação e o efeito de professorar, exercer um ofício, uma ciência ou uma arte. É o emprego ou o trabalho que alguém exerce e pelo qual recebe uma retribuição. E olhem lá, para que alguém seja considerado um profissional, não é necessário possuir um diploma de universidade, Um profissional, ele é alguém que exerce uma determinada atividade na maior parte do seu dia. E existem algumas profissões que, como a pessoa não teve, esse estudo, não passou pela universidade, ela pode aprender ou com o pai, passar de pai para filho, de geração para geração, ou ela pode simplesmente ter aprendido sozinha, que é o caso das imagens que eu estou passando aqui, com algumas profissões que as pessoas exercem, recebem a sua recompensa, mas não necessariamente precisam passar por um estudo, para uma universidade, um estudo formal para uma universidade, para que possam exercer essas profissões. Em compensação, existem outras áreas que sim, precisam de uma faculdade, a pessoa precisa estudar, precisa adquirir um diploma para que ela possa exercer a sua profissão, que é o caso, por exemplo, da medicina ou em muitas outras, Os advogados, os engenheiros e até mesmo os professores precisam desse estudo formal para que eles possam, assim, poderem exercer a sua profissão. Nós temos também os conselhos. Algumas profissões, elas possuem um órgão que faz a regulamentação e que também a fiscaliza. Esse órgão é o chamado conselho. É o conselho que habilita o profissional e fiscaliza cada profissão. O conselho ele é muito importante porque ele vai fiscalizar de que maneira que o profissional está exercendo aquela profissão, se está fazendo isso de maneira correta, Porque, por exemplo, na medicina, existem grandes riscos, põe as pessoas em alguns riscos. Então, o profissional ele tem que exercer sempre aquilo da maneira correta para que não aconteça nenhum acidente, não aconteça nenhum erro. E que ele possa exercer isso da melhor forma possível. Outra questão também bem importante e que tem que ser fiscalizada é o trabalho infantil. O trabalho infantil ele é ilegal e ele priva as crianças e os adolescentes de uma infância normal. Impede não só eles de frequentarem a escola e também de estudar normalmente. Para a gente aprender um pouquinho mais e discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, eu trouxe para vocês um vídeo que se chama Meia Infância, Trabalho Infantil no Brasil Hoje. Vamos assistir juntos? Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil,
mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. E aí, gostaram do vídeo? É muito importante a gente estar bem atento, né? Essa questão do trabalho infantil é bem séria. E se você aí na sua vizinhança, em algum lugar que você passar, perceber que existe, né, alguma questão relacionada ao trabalho infantil, perceber que tem alguém que está usando crianças para desenvolver esse tipo de trabalho, né, algum trabalho infantil, é muito importante você também estar atento para denunciar. Mas por outro lado, olhem lá, ajudar em casa é um trabalho infantil? Colaborar nas tarefas de casa, ela vai contribuir para o seu desenvolvimento. Então, você ajudar em casa, né, a deixar a sua casa em ordem, ajudar a mãe ou o pai em casa, né, ou quem seja que more com você, com seus familiares,
sempre é muito importante, né? Isso faz com que você também crie uma certa responsabilidade, né? De manter o seu quarto, principalmente, sempre limpo, arrumado, organizar o seu lugar de estudo, né? Os seus brinquedos e tentar ajudar sempre o máximo que possível em casa é muito importante, né? Agora, uma curiosidade. Você sabe qual é a profissão mais antiga do mundo? Tem uma ideia, mais ou menos? Então, olhem lá. A profissão mais antiga é o cozinheiro. Apesar de hoje em dia existirem cursos, né, e pessoas que se especializam, né, tem até alguns programas de televisão que falam sobre chefes de cozinha, mas a profissão mais antiga desde a época dos homens das cavernas já era o de cozinhar. É isso mesmo. Então, olhem lá no texto. Um estudo recente foi realizado pela renomada Universidade de Harvard e, após muitas análises arqueológicas, chegou-se no consenso. E foi finalmente descoberto que a primeira profissão que existiu no mundo foi a de cozinheiro. Existiam já, né, dentre os homens das cavernas, um que ficava na caverna, não ia sair para caçar, justamente para fazer a refeição, para cozinhar para os outros. E existem outras profissões também que são muito antigas, que é o caso, por exemplo, da medicina. Reparem lá nessas imagens. A medicina, ali na primeira imagem, né, nós temos a medicina indiana e na outra a medicina desenvolvida pelos egípcios, né, que já usavam o poder da cura, tratavam esses pacientes quando estavam doentes, mas não tinham muito conhecimento, né, não existia uma razão, eles não exerciam a profissão pela razão, exerciam mais só pela questão da cura, e estavam muito relacionados também à questão da religião. E só na Grécia Antiga, com Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, é que os gregos, quando começaram a pesquisar e a ligar a medicina com a razão, né, com a questão mais do pensamento, é que sim, começou a se dar atenção um pouco mais para o corpo humano, para as partes do corpo humano e para o funcionamento no nosso corpo, como se davam, né, o funcionamento das várias partes do corpo, para aí sim atuar na medicina. E existe até hoje nas formaturas de medicina o juramento, que é o juramento de Hipócrates, que é feito e que vem lá desde a Grécia Antiga. Outra profissão também que é muito antiga são a dos músicos. Olhem só nas imagens, já desde a época da pré-história, alguns registros de pinturas rupestres indicavam, né, que existiam pessoas dançando e provavelmente aonde há dança, há música. E é o caso também lá dos registros dos egípcios, que também já indicavam a presença de instrumentos musicais, né? E na época renascentista, né, com a junção nessa questão cultural do entretenimento com a razão, surgiram os diferentes sons, né, que é a polifonia. E depois, com o passar de muito tempo, o surgimento do rádio também possibilitou que as pessoas pudessem escutar as músicas de casa, sem precisar, né, ir até um local para poder escutar música, apreciar uma boa música. E aí também possibilitou que as bandas pudessem ir até as rádios e tocar para que várias pessoas pudessem escutar. Outra profissão também que é bem antiga são a dos pintores, né? Que hoje em dia a gente costuma falar dos artistas plásticos, mas antigamente nós tínhamos renomados pintores que até eram contratados pelos reis para fazerem as suas pinturas, né, e exporem nos palácios. Mas os pintores já são registrados desde as pinturas rupestres, desde os homens das cavernas. E depois, passando pela Grécia Antiga, Roma Antiga, né, que alguns registros de alguns murais que são encontrados. E nós chegamos a renomados pintores, né, que é o caso do Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa, que ainda assim é uma obra de arte que é muito apreciada, ela está lá no Museu do Louvre e diariamente recebe milhares de pessoas para visitação. E também existem outros pintores atuais, né, que fizeram uma releitura dessa mesma obra, que é o caso ali, como a gente pode ver, de Fernando Botelho, que fez uma Mona Lisa um pouco mais rechonchudinha, e do Salvador Dalí, que deu as suas características pessoais também ao quadro. E agora a gente vai falar um pouquinho das profissões que não existem mais. Vocês sabiam que existiam profissões que antigamente eram muito importantes e que hoje não existem mais? Para isso, nós vamos ver primeiramente o vídeo sobre as profissões mais bizarras que não existem mais. Confere comigo. 7 profissões bizarras que não existem mais. Já imaginou ter como trabalho a função de sair pela rua, batendo em portas e janelas de inúmeras casas para acordar as pessoas?
Bizarro, né? Pois mais bizarro ainda é saber que isso já foi uma profissão um dia. Tá aí um cargo que conseguiria ser monótono e exaustivo ao mesmo tempo. Alguém interessado na vaga? Na Europa, era bastante comum que as pessoas fossem contratadas para caçar ratos nas ruas, na tentativa de acabar com a infestação desses pobres bichinhos, já que eles eram os responsáveis por muitas doenças. Quando a humanidade ainda não contava com as facilidades que uma boa geladeira proporciona, o jeito era aproveitar o gelo formado em alguns lagos de regiões extremamente frias. Bom para manter os alimentos fresquinhos e bom para os cortadores de gelo, que tinham um emprego garantido. Antes da energia elétrica, postes eram mantidos com lampiões à base de querosene e velas. Para garantir a iluminação das cidades, acendedores de postes eram contratados com frequência. Algumas empresas pensavam em entreter seus funcionários durante o expediente. Como? Contratando pessoas para ler para todo mundo. Quem não levava jeito para acender poste, cortar gelo ou caçar ratos, poderia se candidatar à vaga de ressurreicionista. A função do cargo? Basicamente, desenterrar cadáveres. Os corpos eram retirados das sepulturas de maneira ilegal, claro, e serviam para pesquisas científicas em várias universidades. Viva a anatomia! E aí, que curioso, né? Vocês já imaginaram você ser acordado por um despertador humano? Pois é, hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem algumas coisas que realmente deixaram de existir, já não são tão necessárias mais, né? Mas para complementar aí todas essas profissões que vocês viram no vídeo ali, eu vou colocar mais algumas, que é o caso dos leiteiros, que antigamente existiam ainda em algumas cidades pequenas do interior, pode ser que a gente ainda veja algum leiteiro passar, mas os fazendeiros, né, que tinham essas produções de leite, levavam para as cidades, nas suas carroças, né, as garrafas de leite ou os latões para encher a garrafinha das pessoas que pagavam por isso. Mas hoje em dia a gente sabe que é muito mais fácil comprar no mercado ou numa quitanda perto de casa. Antigamente também existiam os atores de rádio. Com a chegada do rádio, né, existiam as novelas, elas não eram passadas na televisão, porque na época não existiam as televisões, e aí os atores iam até a rádio e gravavam essas novelas no rádio para que as pessoas escutassem nas suas casas. Elas não tinham a imagem, mas viam as pessoas, escutavam, né, a novela das suas casas através do rádio. Hoje, com a chegada da televisão, isso não existe mais. Outra profissão também que não existe mais são as telefonistas. Antigamente, para você completar uma ligação, você precisava ligar para a telefonista para que ela fizesse essa chamada para você, através de uma troca lá de cabos, e aí sim você conseguia completar sua ligação. Hoje a gente tem o celular que faz essa ligação tranquilamente, né? E as ascensoristas? Alguém já lembra de ter ido em algum lugar que tinha elevador e precisava você falar para a pessoa a qual andar que você ia e ela apertava lá o botão? Eram as ascensoristas. Hoje em dia a gente faz isso sozinho, não precisa mais que alguém faça isso, nem que abra ou feche a porta do elevador, né? E os engraxates, em alguns lugares, ainda em Curitiba eu acho que existem, são em menor quantidade, mas ainda existem. São aquelas pessoas que ficam ali nas praças, principalmente, esperando, né, principalmente os homens que passam por ali, para engraxarem os seus sapatos. Muito bem, nós falamos então das profissões que eram do passado e que não existem mais, e agora nós vamos dar ênfase às profissões do futuro. Com o avanço da tecnologia, né, algumas profissões foram criadas de acordo com a necessidade que as sociedades têm hoje em dia. Uma coisa que está muito comum da gente falar, principalmente nessa época de pandemia, né, é o trabalho remoto, as pessoas que trabalham das suas próprias casas. Nós estamos no momento que nós necessitamos fazer isso. Mas, antes da pandemia, já existiam muitas pessoas que preferiam, ao invés de irem até uma empresa, né, ou algum prédio que tenha empresa, preferem trabalhar da sua casa num trabalho remoto. Outra profissão também que existe, que está em alta, são os especialistas em comércio digital. Quando a gente vai comprar alguma coisa pela internet, a gente fica pensando, né, como será que aquela coisa a gente comprou, mas quem que me atendeu? Não teve nenhum vendedor, nem nada. Mas existe toda uma logística por trás, que é alguém que comanda do seu computador, para que essa compra seja realizada e que esse produto chegue até você na sua casa. Outra profissão também são os influenciadores digitais. Como o próprio nome diz, eles são pessoas, né, que influenciam digitalmente a vida das pessoas. Através das redes sociais,
eles vão expor o seu modo de vida, suas preferências, os seus gostos, para influenciar as pessoas que estão ali analisando, vendo, né, passando pelas redes sociais, e podem se achar que é interessante ou compartilhar essas mesmas ideias. Outra profissão também é a do biotecnólogo, que ele pode atuar em áreas diferentes, né? No caso da saúde, por exemplo, atuar na formação de novos remédios e de vacinas, que é o caso agora da Covid, né? Que existiu aí todo um trabalho para se chegar a uma vacina. Ou em outras áreas, como por exemplo na área industrial, né? Na formação, na criação de biocombustíveis. E por falar em biocombustíveis, nós temos também o empreendedorismo sustentável. Olhem lá, o que será que é isso? São empresas que realizam as suas atividades baseadas em medidas que não prejudicam o planeta, preocupando-se com os fatores ambientais e sociais, né? Sobre a questão da redução do uso de água, de trabalhar de uma forma que impacte menos o meio ambiente, né? Usando também os biocombustíveis, entre outros fatores. E para falar um pouquinho sobre isso, eu vou mostrar para vocês um outro vídeo, que é A ONU tem um plano, os Objetivos Globais. Vamos assistir? Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande. E agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. E aí, gostaram do vídeo? Para pensar que a gente tem muita coisa para fazer ainda, né, pelo nosso planeta até 2030. Mas por falar nisso, você já ouviu falar sobre as ODS ou sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? São 17, como a gente pode ver ali, são 17 objetivos, né? E na verdade, os 193 países que são membros da ONU, que fazem parte da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, eles lançaram, desde 2015, esses 17 itens que eles representam um plano de ação global que deve ser atingido até 2030. Mas se a gente pensar, né, no trabalho infantil, que a gente não pode trabalhar, e pensar nessa questão, né, dessas metas, como será que a gente pode contribuir
para um mundo melhor? O que será que a gente pode desenvolver de ação até na nossa escola ou na nossa vizinhança, no nosso dia a dia, para que a gente possa contribuir para um mundo melhor? Você já pensou nisso? Então, olhem lá, eu coloquei aqui algumas ideias que a gente pode ter. Que é o caso, por exemplo, de participar como voluntariado em projetos sociais, conversar com os colegas e encontrar uma maneira da gente colocar as nossas ideias em relação a isso em prática. E também criar um projeto para reaproveitar, por exemplo, a água da chuva. Ou a gente pode buscar ideias para contribuir para solucionar problemas da sociedade. Podemos também organizar campanhas de arrecadação de livros, vídeos e revistas. E também podemos ser otimistas e determinados naquilo que nós queremos fazer. Essas ideias, elas podem contribuir para que você também possa ter outras, para que a gente possa, dessa maneira, se unir e fazer um trabalho com uma força maior para a gente poder atingir essas metas até 2030, tá bom? Então vamos agora para as nossas atividades? Pensando um pouquinho sobre essa questão, né, das ODS e das metas que a gente pode ter para ter um mundo melhor, né, para ter uma coisa mais sustentável, que tal a gente descobrir um pouquinho mais sobre os nossos próprios comportamentos? Você já pensou sobre isso? Você já se autoconheceu? Já pensou quais são as coisas que você realmente faz, que você gosta? Quais são os seus gostos? Quais são as coisas que você não gosta? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Eu trouxe aqui um questionário, um quiz, mas que a gente não tem uma resposta certa. Na verdade, a gente só vai responder para pensar um pouquinho justamente sobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta de fazer ou como é a nossa personalidade. Então, olhem lá para a nossa primeira pergunta. Na escola, quando as atividades são em equipe, como é que você reage? Será que na escola você é o líder, é aquele que vai encaminhando as pessoas para o que tem que fazer? Claro que, né, um líder nesse sentido não é só aquele que dá ordem, né, que manda você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas aquele que já vai agilizando, olha, a gente podia pensar desse jeito, ou podia pensar de outro jeito, ou você é aquele colaborativo, né, que vai fazendo, espera alguém dizer para você o que você tem que fazer e daí você vai fazendo, mas você não gosta muito de pensar no que cada pessoa tem que fazer da equipe. Ou nenhuma das alternativas. Ah, não, eu não fico muito preocupado com isso. Eu faço, mas nem sempre do melhor jeito, não sei. Também não gosto muito de mandar nas pessoas, não gosto muito de ficar pensando no que cada um deve fazer. Qual será que é a sua personalidade nesse sentido? Você já parou para pensar nisso? Lembrando que não tem uma resposta certa, né? Nós estamos aqui fazendo uma atividade para a gente pensar nisso e para a gente promover esse autoconhecimento, tá certo? Vamos para a próxima pergunta? Olhem lá. Durante a realização das atividades, você é quem na escola? Você é aquele que é o criativo, que fica pensando nas coisas que vocês podem fazer, nas ideias, né? Tem 1000 ideias e vai discutindo com todo mundo? Ou você é aquele que é mais prático, né? Que já faz só aquilo que tem que fazer, o necessário, não penso muito no que tem que fazer, não vou além, não fico imaginando, sou mais pé no chão. Ou nenhuma das alternativas. Ah, eu nunca parei para pensar nisso, então eu acho que eu faço, ou faz as duas coisas, né? Tem esse estilo de gente também, né? Que nunca parou para pensar, mas acaba fazendo as duas coisas. Lembrando também que essas perguntas todas, elas não têm uma resposta certa. Nós estamos aqui só para a gente poder fazer uma análise dessa nossa personalidade, tá bom? Vamos para a próxima pergunta? Durante a realização de projetos, quem é você quando você está realizando lá os seus projetos? Podem até ser pessoais, não necessariamente só na escola, né? Mas você é aquele que é o tecnológico, é aquele que pensa em coisas que você dá para fazer no computador, dá para mexer, dá para colocar, dá para ver no celular. Ou você é aquele que gosta de pesquisar sobre o assunto, sobre ler as coisas que são da temática, né? Ir atrás de textos, alguma coisa assim. Ou nenhuma das alternativas. Ah, eu nunca pensei nisso. Ou até mesmo se você faz as duas coisas. Pensa aí um pouquinho na sua casa, tá bom? E agora vamos para a nossa última pergunta. A última pergunta ela tem um pouco mais de respostas. A gente vai abranger um pouco mais. Olhem lá, nos estudos, quem é você quando você vai estudar? Você é aquela pessoa que é curiosa, que vai além daquilo que a professora pediu, né? Vai buscar aí na internet, vai em sites, em livros, em jornais, em revistas para pesquisar, faz conexão com outros assuntos? Ou você é aquele que é o objetivo? Só vou pesquisar aquilo que a professora pediu.
não vou atrás de mais coisas. Ou depende do assunto, se é do teu interesse, aí você pesquisa um pouco mais, mas se é uma coisa que você não gosta tanto, você só vai estudar aquilo que a professora realmente pediu. Você já parou para pensar também nisso? Muito bem. E aí, partindo dos estudos, nós vamos fazer vamos para outras opções. Que é, quando você estuda, você é organizado, você tem o teu cantinho do estudo, você sabe exatamente a hora que você vai estudar, quando que você vai terminar, o que você vai ver naquele dia, ou não, você é aquele que é super desorganizado, não sabe que horas que você vai começar, não sabe onde que tá o teu caderno, o teu livro, a mãe tem que estar sempre atrás perguntando se você já estudou ou não. Você já viu, já percebeu isso? Será que você é organizado para estudar ou você é desorganizado? Pensando um pouco nos estudos também, você é aquele que gosta de estudar de dia, é diurno, né, de manhã? Ou você é aquele que é o vespertino, que gosta de estudar à tarde, que tem mais energia à tarde, se dedica mais à tarde? Ou você é o noturno, né, aquele que gosta de deixar as coisas para de noite, porque de noite é mais silencioso, eu tenho mais calma e consigo me concentrar melhor de noite? Eu, particularmente, gosto mais de estudar de manhã, porque eu acho que de manhã eu tenho mais energia e consigo me concentrar melhor. Muito bem, todas essas questões que a gente colocou aí, na verdade, elas não têm uma resposta certa. Elas são colocadas para a gente promover mesmo esse autoconhecimento, a gente parar um pouquinho e pensar, né, nos nossos gostos, nas coisas que nós somos, como é a nossa personalidade, de que maneira que será que os outros nos veem, né? Será que a gente tem um perfil um pouco mais para liderança ou mais para pensar, para ir além, né? Para ficar mais nas pesquisas, como que a gente se comporta em relação aos outros. E também para a gente pensar depois, quando a gente tiver a nossa vida profissional, qual será a área que a gente vai preferir, né? Eu acho bem legal a gente pensar sobre isso. E agora nós vamos passar para mais uma atividade. Eu vou colocar umas perguntas aqui sobre os temas que a gente viu na nossa aula e para ver se vocês lembram. Vamos lá? Então, olhem lá. Qual dessas profissões não existem mais? Será que é o acendedor de poste, o médico ou o influenciador digital? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta com a resposta, tá bom?
E aí, lembrou um pouquinho da nossa aula? Qual será que é a profissão que não existe mais? Só pelas imagens a gente pode ter uma ideia, né? Que são os acendedores de poste. Hoje em dia a gente não precisa mais alguém que vá lá acender cada poste, né? A gente já tem iluminação por luz elétrica e que faz isso automaticamente. Não precisa de alguém para ir lá ligar e desligar. Vamos para a próxima pergunta? Olhe lá. Qual a profissão mais antiga do mundo? A de professor, a de cozinheiro ou a de médico? E aí, será que você lembra? Daqui um pouquinho a gente volta com a resposta. E aí, conseguiram lembrar? Olha lá, vamos para a resposta? Então, qual é a profissão mais antiga do mundo? Acertou quem disse que era de cozinheiro, isso mesmo, né? Lembram que desde da época dos homens das cavernas, né, já existia alguém que ficava para cozinhar para os outros que iam caçar. Vamos para a nossa última pergunta? Qual dessas é uma profissão do futuro? Digital influencer, ascensorista ou o pintor? Será que você lembra? Qual dessas profissões aí que é uma profissão que não existia e que, de acordo com as necessidades da sociedade, acabou surgindo? Será que você lembra? Vamos aí deixar um tempinho para você poder responder. Já já eu volto.
E aí, lembrou da resposta certa? É a de digital influencer, né? Ou influenciador digital, é aquele que acaba expondo a sua vida, a sua personalidade, as suas opiniões nas redes sociais, para que as pessoas também possam compartilhar disso, né? Para ver quem compartilha com isso, poder também fazer essa divulgação. Muito bem, a nossa aula já está terminando. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de tudo que a gente viu hoje, falou um pouquinho sobre as profissões que não existem mais, as profissões que estão surgindo. E é importante também você pensar nisso, pensar até nos seus próprios gostos, aquilo que você gosta de fazer, que você não gosta, para que futuramente, quando você estiver aí inserido na vida profissional, você possa decidir qual é a área que você vai atuar, certinho? Isso mesmo, então fiquem em segurança. Lembre-se que quando forem sair, usem sempre a máscara, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau!